Bom dia a todos. Acho que aqui gostaria de, em nome da direção da Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin, dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença, né, e dizer que é uma grande satisfação para nós aqui dar início a esse evento. É um evento, acho que tem um sabor aqui muito especial para a biblioteca, para que os membros da biblioteca, porque traz essa temática central, para a própria constituição daquilo que é a nossa biblioteca, a existência da nossa instituição, que é a questão da preservação, o cuidado e a questão do conhecimento dos livros, né, e me parece que esse tema da bibliofilia precisa ser realmente muito bem trabalhado e valorizado, né. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer aqui aos organizadores do evento, né, estou com dois deles aqui do meu lado, a professora Marina Massimi, que atualmente está vinculada aqui ao IEA, que também é organizador do evento, então agradecer todo o apoio que nos deu nesse período, e tem desenvolvido um projeto junto ao IEA, Tempo, Memória e Pertencimento, que estabelece esse íntimo diálogo com os acervos, com as bibliotecas, e que para nós é uma grande satisfação ter, nesses últimos tempos, trabalhado junto, né, junto com o professor Carlos Zeron, que pediu licença, que em breve ele já nos encontra aqui na Sala Vila Lobos, né. E então tem sido uma grande oportunidade trabalhar com a professora Marina, e esse é um dos eventos que eu acho que vai congregando essas temáticas, enfim, o tema que nos envolve tanto ao projeto quanto à importância do nosso acervo aqui na biblioteca. Também gostaria de agradecer ao Plínio, né, o editor aqui da biblioteca, tem feito um trabalho fenomenal com a divulgação de temas aqui do nosso acervo, e, juntamente com a Marisa Midori da Hector, estão no núcleo de estudos do livro da edição, e que também nos deram um apoio importante aqui para toda a curadoria e organização do evento, né. Eu queria, simplesmente para aquecer e acho que começar a trazer acho que para muitos não é grande novidade, um livro até organizado pelo professor Plínio Martins, junto com o Jacob Ginsburg, A Loucura Mansa do José Mindlin, e que tem um breve depoimento do Mindlin a respeito daquilo que ele trabalhava com a ideia de uma compulsão incurável, a loucura mansa. Ele diz o seguinte: os herculanos faziam parte da biblioteca dos meus pais. Eles tinham uma boa biblioteca literária. Não tinham a preocupação dos livros raros. Isso surgiu em mim, não sei bem como. Aos 13 anos, fiquei fascinado em um sebo por uma edição portuguesa do Discurso sobre a História Universal, do Jacques Bossuet, uma tradução para o português publicada em Coimbra, em 1740. Imagine um livro com 200 anos de idade. Depois aprendi que a idade do livro é um fator muito pouco relevante, é um acessório. Ser antigo não quer dizer que seja bom. Mas ali foi inoculado o vírus do amor ao livro raro, a ideia do vírus, né, que é sempre muito presente, né. Pareceu-me que aquele livro devia ser uma grande raridade, e na realidade não era. Mas bastou para eu passar a sofrer, entre aspas, de uma compulsão pedagógica, patológica, de procurar livros raros. Isso durou a vida inteira, e acho que, enquanto durar, ela vai estar comigo. Ela não faz mal a ninguém. Na verdade, lendo essa passagem, que é, acho que, conhecida para aqueles que estiveram próximos do Mindlin, nessa longa trajetória junto aos livros, acho que ela traz duas lições importantes que eu queria simplesmente resgatar para passar a palavra aos organizadores do evento. Primeiro, a questão do colecionismo do José Mindlin, né, que envolveu toda a sua vida, sua esposa, Guita, a sua casa, família, amigos. Por si só, já é uma notável lição de vida, né? A formação de um acervo tão valioso para a sua história e cultura brasileira, o cuidado com a seleção, conservação e, acima de tudo, a disseminação do seu conteúdo, já o transformaria em um personagem tão exemplar que abria sua casa, né, para tantos pesquisadores e pessoas interessadas nos temas lá presentes. Mas não bastasse essa lição de uma vida dedicada aos livros, de uma loucura mansa, nas palavras dele, eis que o casal, juntamente com sua família, que hoje aqui temos a presença da Diana, da Sônia e da Biti, ao doarem o acervo para a USP,
acabou rompendo com aquela dicotomia que hoje, infelizmente, me parece tão presente entre o público e o privado, entre as instituições públicas e, né, os interesses privados, e generosamente deram um patrimônio incalculável para uma sociedade cujo acesso ao conhecimento, infelizmente, ainda é tão restrito, limitado. Acho que essa é uma lição importante que tem nos guiado muito, quer dizer, aqui como direção, de tentar construir um projeto que realmente já foi, na verdade, o projeto constituído, simplesmente dar continuidade a esse grande projeto do casal Guito e José Mindlin, de efetiva divulgação, né, com digitalização, com a preservação, com esses eventos que eu acho que são tão importantes para a gente poder valorizar justamente, né, o conhecimento, né, e esse acervo, e, acima de tudo, acho que a própria experiência do casal, da família, de que é possível realmente estabelecer importantes parcerias e contatos entre, né, o público e o privado e construir projetos importantes para um coletivo, né, que eu acho que, às vezes, tem sido pensado de formas talvez um pouco tortas, né. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e aos organizadores pela, né, toda rica programação que nos, né, vai guiar nesses 2 dias, e desejar um excelente evento a todos. Tá bom? Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Alexandre, por essas belas suas palavras que nos introduzem, diria, no coração, né, desse evento. Eu sou a Marina e por isso vou apresentar um pouquinho também a nossa atuação de grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, que é parte do Instituto de Estudos Avançados da USP e que, como já disse Alexandre, então, nasceu uma parceria, né, justamente com a biblioteca e também com o grupo do professor Plínio e da professora Marisa, né? E essa parceria, antes de tudo, eu devo agradecer, né, essa possibilidade também que nasceu através dos encontros de uma rede de colaboração que se criou, né? Por que se criou? Porque um dos objetivos prioritários do nosso grupo de pesquisa é justamente, lendo aqui, né, do projeto, propor, valorizar e debater ações e atores inerentes ao campo da memória e da preservação do patrimônio cultural, artístico e científico, com foco no fato desse patrimônio ser expressivo de sujeitos atuantes ao longo da história do país. Pretende fazê-lo abordando o campo de documentos, monumentos e memória. Então, esse tema do resgate do patrimônio foi abordado recentemente por vários historiadores, dentre os quais o francês François Sartogue vai assinalar justamente que a necessidade do resgate desse patrimônio é característica do nosso momento histórico. Ele vai escrever: o fim do século XX foi um período histórico que deu extensão maior à categoria do presente. Um presente massivo, invasor, onipresente, que não tem outro horizonte além dele mesmo, fabricando cotidianamente o passado e o futuro, do qual ele tem necessidade. Mas, afirma, desde o fim dos anos 60, esse presente se descobriu inquieto, em busca de raízes, obcecado com a memória. A confiança no progresso se substituiu à preocupação de guardar e preservar. Preservar o quê e quem? Esse mundo, o nosso, as gerações futuras, nós mesmos. Daí vem esse olhar museológico lançado sobre o que nos cerca. Nós gostaríamos de preparar, a partir de hoje, um museu de amanhã e reunir os arquivos de hoje como se fosse já ontem, tomados que estamos entre a amnesia e a vontade de nada esquecer. Para quem? Para nós, já. O patrimônio é uma maneira de viver as rupturas, é o recurso para o tempo de crise. Então, até aqui o François Sartogue. Então, os livros constituem uma parte importantíssima desse patrimônio cultural, em particular do patrimônio cultural do Brasil. E o tema do colecionismo se refere justamente a ações
e atores históricos que buscam resgatar, preservar e transmitir esse patrimônio às novas gerações. Então, eu fui uma das pessoas que fui acolhida na casa do Dr. Mindlin para minha pesquisa na época, e, por isso, eu realmente sou muito feliz hoje de poder orar a memória desse que foi um dos atores mais importantes desse processo que nós estamos descrevendo. E, nesse sentido, também, a gente não combinou, né? Mas eu também pensei que, para abrir esse momento, eu sou psicóloga de formação, então era muito interessante, seria muito interessante descobrir, pelas palavras do Dr. Mindlin, o que era essa paixão, né, quase patológica, né, essa loucura pelos livros, a atração multiforme que o livro exerce. Então, eu trouxe mais um trechinho, né, para abrir, né, não é o mesmo, da fala dele, que eu acho que nos introduz nessa experiência de paixão pelo livro, né? Ele diz: em primeiro lugar, existe sempre a ilusão de que se vai conseguir ler mais do que na realidade se consegue. Depois, vem o desejo de ter à mão o maior número possível de obras de um autor de quem se gosta. Já é o começo de uma coleção. Conseguido o conjunto, que sempre se quer o mais completo possível, surge o interesse pelas primeiras edições, geralmente raras, e a atração pelo livro como objeto, e também como objeto de arte, em que entra a qualidade do projeto gráfico, a ilustração, a diagramação, o papel, a tipografia, a encadernação. E aí surge a busca da realidade. Quando se chega a esse estágio, aquele que pensava em ser na vida apenas o leitor metódico está irremediavelmente perdido. Sua relação com o livro passa a ter uma dimensão quase patológica, pois a compulsão de possuí-lo é mais ou menos irresistível, mais do que menos. Então, com essas palavras, né, eu passo agora a palavra ao professor Plínio e, mais uma vez, agradeço a colaboração, mas também a vossa presença aqui, a presença de todos os nossos convidados que vão, de fato, nos introduzir, né, com a experiência deles, nessa mesma paixão, né, pelo livro e pela coleção. Então, muito obrigada também por ter topado o nosso convite, estar aqui hoje, e também obrigada pelos presentes que vieram aqui prestigiar o nosso evento. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença dos convidados, de todo o público que se dispôs a vir aqui, a ouvir sobre esse tema, que é o livro, que é uma das coisas mais fascinantes que a gente tem na vida. Eu aprendi muito isso com o Mindlin, e quando a ideia surgiu desse seminário, me ocorreu de pensar que essa biblioteca, esse conjunto todo aqui dedicado ao livro, que é esse espaço que tem aqui, se deve ao livro e se deve aos bibliófilos. Se eles não existissem, provavelmente essa biblioteca e esse espaço não existiria. Então, a partir desse momento, quer dizer, assim como esses dois bibliófilos tiveram esse papel, ocorreu da gente um pouco saber o que são esses bibliófilos, o que são esses bibliófilos, o que eles colecionam, o que colecionar, o prazer que eles têm de colecionar, ou seja, o leitor talvez tenha o direito, ou o público tenha o direito também de saber onde estão esses acervos e que importância eles têm para o futuro em termos de acervos, qual a finalidade que eles vão ter. Então, o que a gente quer ouvir aqui é isso, quer dizer, ouvir essas pessoas que gostam do livro, que produzem o livro, e saber, conhecer esses acervos que eles têm. Então, como eu disse, isso aqui é em função disso que eu quero saber o que os outros, quais são os acervos que estão disponíveis, que acesso que eles têm, qual a finalidade, até onde vai esses acervos, para onde eles vão, que eu acredito que a gente conheça alguns, mas nem todos têm. Infelizmente, agora nós temos esse grande acervo que partiu de bibliófilos. Ai, que vexame.
Essa é a ideia, quer dizer, e a gente ouvir os tipos de interesse que tem dos bibliófilos, o livro como objeto de arte, como cuidar dos livros, ou seja, tudo que se refere ao livro e aos bibliófilos, a gente quer ouvir aqui. Então, acho que nós viemos aqui para ouvi-los, a gente encerra aqui e vamos convidar os nossos primeiros palestrantes. Vamos chamar primeiro o Agenor Briquet de Lemos, por favor. Depois a Ana Luísa Martins, que vão falar, nesse primeiro momento, que seja sobre os nossos grandes patronos dessa biblioteca. Tá? Muito obrigado. Viu? Agora, a mesa segue com os dois palestrantes e a coordenadora. Voltando novamente. Oi, estão vindo, sim. Vamos, então, introduzir essa primeira mesa, esse primeiro diálogo, tem como título Memória dos Livros e dos Homens. E, aqui, novamente, eu gostaria, para introduzir, de ler um trechinho em que o Dr. Mindry se refere ao Rubens Borba de Moraes, né? Porque essas duas figuras são o tema dessa primeira mesa. E, como dizia o Alexandre há pouco antes, houve relações de amizade, de relações familiares, relações de amizades, relações entre homens que permitiram essa experiência do colecionismo e da bibliofilia. Então, eu gostaria de ler esse trecho, porque aqui se evidencia a relação também de amizade e de estima que corria entre o Dr. Mindry e o Rubens Borba de Moraes. Escreve assim: meu convívio com ele foi sempre de muita amizade e entendimento. Era um grande leitor de ficção, ensaios e história. Nos últimos anos de vida, chegando a ler até mais de 6 horas por dia. Sua biblioteca, que nos deixou em testamento, encontra-se em nossa casa, arrumados os livros como estavam na casa dele. Conservamos a biblioteca intacta, sem misturá-la com a nossa, pois uma biblioteca exprime a personalidade de quem a formou. E agora gostaria de introduzir, então, primeiro, né, os nossos convidados. Primeiro, a Ana Luísa Martins. A professora Ana Luísa Martins é doutora em História Social aqui pela USP, lecionou na PUC, sempre em São Paulo, atuou no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico da Secretaria de Cultura do Estado entre 1982 e 2015 e é também uma membro da Academia Paulista de História, né? Agradecemos muito a sua presença aqui e muito obrigada. Vou passar já a palavra e depois vou apresentar o Dr. Briquet a seguir. Posso falar daqui? Bem, Marina, eu que agradeço muito sua apresentação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Realmente é um privilégio e agradeço muitíssimo o convite. Cumprimento ao IA e à Biblioteca Mindlin pela iniciativa, que realmente fazia falta esse diálogo entre não só amantes do livro, mas do patrimônio mesmo, como a Marina lembrou, e o livro é um símbolo desse patrimônio cultural amplo, né? E, por conta disso, eu quero também dizer que, evidentemente, eu fico muito preocupada em ter sido incumbida de falar justamente sobre o José Mindlin. Cristina Antunes talvez fosse uma pessoa que pudesse, com certeza, dar conta de muito mais do pouco que eu vou trazer aqui.
Os filhos nem se diga, mas as filhas ou os filhos, o Sérgio não está aqui, mas seriam suspeitos, porque realmente a ligação afetiva que eu tive oportunidade de presenciar era uma coisa maravilhosa. A relação do Dr. José como pai, sobretudo, eu me lembro de alguns telefonemas que ele atendia da Dianinha. Então, era uma coisa assim super gostosa, eu queria estar no seu lugar, Diana, era uma coisa muito especial. Bem, se, por um lado, eu vou pedir licença para me ater ao texto, porque eu sou anárquica e não vou controlar o tempo. Aliás, quanto tempo eu tenho, Marina? 20 minutos? Tá, obrigada. Certo. Pois é. Se, por um lado, foi muito bom ser lembrada para falar de José Mindlin, por outro, foi extremamente intimidador e quase paralisante. Isso porque a missão é quase impossível, tamanha a diversidade dessa figura plural, sempre surpreendente, imensa nas realizações nos mais diversos campos. Não sei se ele gostaria de ouvir essas minhas exaltações iniciais, mas uma vez eu disse a ele que ele me lembrava o verso do Mário: eu sou 300, sou 350. Estava arrumando uns livros na estante e meio que resmungou, quem me dera. Mas baixinho, depois ele virou para mim e continuou o poema, dizendo, mais um dia final eu toparei comigo, não é? Dentro desses 300, 350. E, de fato, ele topou, ao dedicar-se plenamente, após se desligar da Metal Leve, a sua vida entre livros, a sua brasiliana, onde ele praticamente se concentrou até o final da vida, e de todas as personas que existiam na figura Mindlin, não é? O amante dos livros era a imagem superlativa. E eu vou seguir seu exemplo. Mais uma vez, ele me deu dicas e aconselhamentos, e vou fazer uma cola aqui, porque eu tive a sorte de encontrar uma declaração sua num texto, quando ele precisou fazer um texto sobre Guimarães Rosa, num seminário em Belo Horizonte, aliás, de quem ele se tornou amigo e admirador, e o texto dele, falando em Belo Horizonte, começava assim: fala-se tanto este ano em Guimarães Rosa que fica difícil apresentar um texto que se diferencie claramente do que se tem dito ou publicado. Sinto essa dificuldade, apesar de ser um rosiano entusiasta. Acho que poderia ser interessante, em vez de comentar sua obra, que é genial, fazer um depoimento sobre como o conheci, o que foi curioso, especialmente em relação à leitura. Eu falei, eu acho que eu vou ser um pouco egoísta e vou seguir nessa linha, porque, realmente, falar no tempo que nós temos aqui do Dr. José, são tantos, são 300, 350, seria impossível. Então, frente ao tempo limitado, me ocorreu trazer parte do meu convívio com Mindlin. Hoje, lamento não ter sido maior, foram 35 anos, de 1985 até a sua partida em 2010. Em 1985, eu iniciava meu mestrado sobre os gabinetes de leitura, que nada mais eram que as primeiras bibliotecas populares, públicas, da então província de São Paulo, implantadas em pleno curso da campanha abolicionista e republicana, e cujos acervos no interior do então sertão da província, acervos muito modestos, eram preenchidos com muito romance e folhetim, mas também com obras de propagação política dos publicistas da época, não? E, nessa altura em que a mídia festejava muito o Mindlin industrial de sucesso, à frente da Metal Leve, com referências também, evidentemente, desde então, à sua fabulosa biblioteca, mas a figura do empresário, nessa altura, em 85, era muito forte, confesso que 3 sensações me assaltavam quando eu lia matéria sobre ele. Uma primeira, claro, de admiração, outra de muita curiosidade e uma terceira de muito temor. Apesar das fotos com o permanente sorriso que ele tinha nos lábios, para mim se agigantava o homem poderoso e severo e, para mim, intimidador. Nunca poderia supor, no convívio depois, que guardasse tanta doçura. Eu tinha também referências do patrão
humanista. Eu tive a oportunidade, casualmente, de encontrar com antigos operários do trabalho braçal mesmo, da Metal Leve, que se referiam a ele com muito carinho. Referências do empresário avançado, do ex-secretário estadual da Cultura sensível, do liberal Avant la lettre, atributos recorrentes que, em tempos de abertura política e direta já, mais me soavam como apropriados, então, para, entre aspas, construção de um personagem quase que idealizado para o momento. Mas, independentemente da possível construção de imagem, Mindlin era, de fato, a mais completa tradução, naquela altura de São Paulo, no empreendedorismo, sem dúvida, mas também do dinheiro educado paulista. Nós já tínhamos tido alguns exemplos, mas eu acho que ele foi o maior, de Tilo Matarazzo, que também teve uma atuação nesse sentido, mas não voltado para os livros, para as artes plásticas, mas era uma representação do dinheiro educado paulista. O bibliófilo, já bastante festejado, ainda me era um mistério. Seria um colecionador compulsivo? Ou a biblioteca figurava como adereço qualificador e sinal de distinção, inevitável a um bacharel do Largo de São Francisco, que também militara muito jovem na imprensa como jornalista no Estadão? Bem, tudo começou com meu casual encontro com Guita Mindlin no Arquivo do Estado, numa tarde, mediado por Inês Etienne Romeu, que era, então, diretora da instituição. Lá na rua Antônia de Queiroz, no antigo prédio da Tapeçaria Santa Helena, infelizmente, hoje demolido. Hoje seria um lugar de memória. Apesar da arquitetura ser excepcional, provavelmente, hoje, o tombamento se daria por ser um lugar de memória. Na ocasião, fui apresentada como mestranda de História, às voltas com uma pesquisa sobre os gabinetes de leitura da província, ao que, de imediato, Guita indagou surpresa. Mas ainda não foi a nossa biblioteca? Aí eu respondi quase que timidamente: eu tenho receio, uma resposta hesitante, num primeiro momento incompreensível, mas que eu logo justifiquei. Eu tenho medo de me mobilizar fisicamente, visualizando todo o universo por desvendar. Eu percebo, talvez eu venha perceber, pelo mundo que eu vou encontrar na biblioteca do Mindlin, uma tarefa imensa para a qual eu não tenho a envergadura que eu me proponho a ter para, pelo menos, estudar os gabinetes de leitura, cujo acervo não passava de, no máximo, que chegou a ter um número maior de livro, 500 exemplares. Ignorando completamente minha hesitação e titubeio, dona Guita respondeu: esperamos por você no sábado, em casa, a partir das 16 horas. Há de haver lá alguma coisa de interesse para o seu trabalho. O José vai gostar. Foi taxativa. Bom, se me encantei com o tom do convite espontâneo, muito mais surpresa fiquei na tarde de sábado, quando apreensiva, porque eu não tinha telefonado para remarcar nada, eu fiquei imbuída do convite, eu apertei a campainha da Rua Princesa Isabel, 445. José Mindlin, ele próprio, efusivo, abriu o portão e, com carinho, um carinho real, que raramente eu havia sentido até então, numa primeira apresentação, convidou-me a entrar. Era o oposto daquela figura que eu temia, que eu imaginava e que via sisuda e até autoritária. Não sei de onde, acho que das fotografias, mas, enfim. No primeiro aperto de mão, nos descobrimos amigos da vida inteira. Afinidade eletiva e imediata. Mindlin era assim, indiscriminadamente acolhedor, mas absolutamente seletivo, se percebesse que o livro não estava no horizonte do interlocutor, ou, se estivesse, figurasse tão só para fins pecuniários. Isso era radical da parte dele. Ali, naquela hora, me foi aberta a verdadeira porta do paraíso. Desde o jardim intimista, do qual ele gostava tanto, que ele mostrava as orquídeas, que a dona Guita também cultivava. Havia uma frondosa grume-chama, uma árvore rara, do lado esquerdo, que abria caminhos, então, nesse jardim para os vários acessos à biblioteca. As várias bibliotecas, não é? Já na sala, antes mesmo de me sentar, detive-me impactada frente à imensa estante das tantas lombadas, onde os livros ordenadamente perfilados me lembravam uma frase de Borges, mais ou menos assim, eu não tive como recuperar a frase original. Ordenar bibliotecas é exercer, de um modo silencioso e modesto, a arte da crítica.
Mas o devaneio foi logo interrompido com a indagação objetiva. Mas, então, do Dr. José, o que você procura pelo seu trabalho? A princípio, eu supunha que naquela biblioteca não constavam autores de meu interesse imediato. Afinal, eu estava às voltas com escritores de acervos remanescentes do século XIX, que, sem dúvida, ele tinha vários, na sua maioria, mas os meus eram, na sua maioria, também vítimas do anonimato dos considerados vencidos da vida, leitores de folhetins, longe de figurarem na literatura triunfante dos afortunados da consagração em vida. Mas havia todos, aqueles que eu lembrava, relativos às campanhas, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, todas as primeiras edições, todas as figuras polêmicas da virada do século XIX. Mas, duvidando que tivesse, eu insisti em Francisco Quirino dos Santos, autor de Estrelas Errantes, uma obra, nesse caso, de poesia, que até então eu não localizara e que me interessava, porque eram 16 gabinetes de leitura no interior do Estado, nas cidades consideradas médias, de 10 mil habitantes naquela época, e quase todos tinham o Quirino dos Santos. Mas ele me interessava também, e eu entendo porque havia, porque ele fora presidente e fundador do Gabinete de Leitura de Campinas, um dos mais expressivos, e diretor da Gazeta de Campinas, um órgão dos republicanos históricos da primeira hora. Aliás, uma fonte de pesquisa extraordinária. Prontamente, Mindlin acertou a escada de acesso às prateleiras mais altas e de lá desceu lépido, com um exemplar impecável, um não, 2, de Estrelas Errantes. Mas ele tinha, na verdade, 3 exemplares. Aqui estão. Tem a edição de 1863 e 1876. Essa última já é editada pela Gazeta de Campinas, do qual Quirino foi editor, e aí passou a me dar todos os dados que eu não tinha sobre o Quirino dos Santos. Ou seja, ele conhecia tudo do Quirino dos Santos, né? Vamos ver. E aí ele iniciou a leitura de um dos poemas, com aquela sua voz modulada, com a impostação típica da geração do TBC, do qual sua irmã fizera parte, sua irmã Esther, a que se seguia a entrada de Catarina, funcionária de longos anos da casa, com um café delicioso, servido num bule de design dinamarquês. Aquele bule, naquele ambiente de decoração moderna, mas geracional, né? Era um toque que realmente me lembrava, o que depois se confirmou, o quanto ele tinha essa propensão para a vanguarda e o quão modernista era a figura, não digo, mas a atenção dele, não é? E que o digam as tantas revistas que editou facsimilarmente pela Metal Leve, a começar por Claxon. Aliás, e o Briquet pode depois me explicar melhor, dos poucos bibliófilos que eu então conhecia, agora não mais tanto, mas o próprio Rubens de Moraes, praticamente nenhum se interessava muito por revistas. Eles gostavam ou buscavam os livros. Mindlin, para mim, foi a exceção. E os títulos de periódico lá na biblioteca eram tantos e tão raros que, inclusive, depois que eu concluí meu mestrado, meu doutorado foi, em grande parte, definido pelas revistas do acervo do Dr. Mindlin, resultando, inclusive, em um livro prefaciado pelo próprio Mindlin, em que ele puxou a minha orelha, porque eu acabei em 22 e não fui até 30, que é o que eu tento fazer agora, quase como uma resposta para ele. Bom, minha perplexidade e encantamento prosseguiram. Não bastassem os livros, lá estava uma tela da Tarsila, da fase naif, com os anjos, um presente de Gita em um dos aniversários de casamento, pranchas de trabalhos de Renina Katz, imagens barrocas dispostas na única parede destituída de livros. Era muita brasilidade. Mas havia, curiosamente, pendendo do teto, um mobile de Alexander Calder, que estivera no Brasil, pois era muito amigo de Henrique Mindlin, o irmão do Dr. José, precocemente falecido, arquiteto de importância na história da arquitetura. Tudo muito simples e natural, sem ostentação. Uma sala onde, segundo a própria Gita, permaneciam as anacrônicas ancas de gesso, à guisa de roda-teto, com iluminação fria. Não iria trocar por estar fora de moda. Era do projeto original da casa, ela gostava, e isso bastava. Bem, em meio ao meu momentâneo silêncio, como que processando tudo que via, porque era muita coisa, muita emoção,
o Mindlin me interrompeu com duas raridades, que devem ser familiares a vários de vocês aqui, que é a excepcional Arte da Gramática, da língua mais usada na costa do Brasil, do José de Anchieta, na edição de Coimbra, de 1595, e depois os incunábulos da Biblioteca de Alcobaça, do século XIV. Era o mais antigo exemplar impresso que eu tocava, inclusive, emoção pura. Eu já tinha tido a oportunidade de ver alguns incunábulos em Alcobaça, mas todos fechados em estantes envidraçadas, sem possibilidade de tocar. Pegar foi muito especial. Em seguida, com a dona Guita ao lado, mostrou-me a primeira edição de Maria de Dirceu, publicada em Lisboa em 1792. A obra raríssima, encontrada em estado precário, havia sido restaurada pela expertise de Guita Mindlin, sem a qual, sem dúvida, a biblioteca não existiria. Um segundinho, por favor. Muito naturalmente, o casal me levou aos novos espaços invadidos e alcançados pela biblioteca, a começar pelo pavilhão fora da casa, antigo salão de festas dos filhos, que, uma vez adultos, deram lugar a mais estantes da, entre aspas, indisciplinada biblioteca de José Mindlin, como ele se referia ao acervo, mas que não tinha nada de disciplinada. Se os títulos da sala, por exemplo, alternavam temática e cronologicamente, se alternavam, estando ali na sala, desde A Rua do Siriri, romance de Armando Fontes sobre a prostituição no Recife, ao lado dos sermões de Vieira, por exemplo, no pavilhão alinhavam-se as primeiras edições dos românticos, parnasianos, realistas, naturalistas e a onipresença de Machado de Assis. De cada uma das escolas literárias, Mindlin escolhia a esmo um título, mas que sempre tinha a ver com o trabalho, naquela altura do meu, mas nas caminhadas seguintes que eu fiz, com o trabalho do interessado, que estava fazendo o trajeto com ele, e falava com familiaridade da história de vida do autor, comentava a edição, ria das erratas e criticava a empáfia de alguns prefácios. Por vezes, estancava preocupado quando não localizava algum título que sempre estivera ali, mas logo se apaziguava, pois, no dia seguinte, a Cristina reencontrava, sem problema. Naquele conjunto, ele tinha especial predileção pela edição de A Moreninha, de Macedo, de 1844, uma pequena brochura com ilustração colorida que achava um primor. E também tinha um carinho muito grande pela revista carioca Álbum, de Olavo Bilac, que, naquela altura, quando publicada, apostava na vanguarda técnica daquele fim de século e trazia coladas, uma a uma, fotografias de personalidades do momento, fotografias, provavelmente, de Malta, dos importantes fotógrafos da época. Mais um lance no subsolo e pronto. Nos deparávamos, como a gente brincava, a caverna do Alibabá. Tesouros guardados, mas que, segundo Mindlin, com todos os impostos pagos. Ali estava a brasiliana de Rubens Boba de Moraes, seu interlocutor por anos a fio, disposta nas mesmas estantes, na mesma ordenação da última casa de Rubens, em Bragança Paulista. Inclusive com os livros de D. Pedro II expostos frontalmente, com as capas encimadas pela coroa real, impressa em ouro. E ali, entre escritores viajantes estrangeiros e nacionais, relatos de paisagens exóticas, registros de insurreições, cenários de guerra e de paz, anotações de nossa flora e fauna, recuperação das populações índia, portuguesa, negra e das tantas etnias que aqui aportaram, se tocava e se sentia a imagem gigante e plural do Brasil em toda a sua maravilhosa e escandalosa diversidade. Havia também, por volta de umas 110 edições de Os Lusíadas, uma, inclusive as duas consideradas primeira, que não se define, uma com o pelicano com o bico virado para a direita, a outra com o pelicano virado para a esquerda. Não deu tempo de ver a coleção completa nesse dia do tico-tico que ele tinha, pois a noite já caía, mas a ênfase sincera do casal para meu retorno me deixava mais tranquila, veria outros dias. Ao cruzar de volta as ruas de São Paulo, eu tinha apenas um desejo, trazer para José e Guita Mindlin o meu mestrado pronto. Não só pela descoberta da biblioteca, onde estavam minhas fontes, mas porque achar o interlocutor ideal, generoso, entusiasmado, que me fizera acreditar no projeto. Todos, acredito que enfrentam uma pesquisa acadêmica, há um momento de desânimo, não se sabe se é por aí ou não,
essa tarde no Mindlin me fez acreditar não só que eu faria aquele, mas, em seguida, me deu um norte, né? Foi decisivo em meu labirinto de caminhos, e acredito que não apenas para mim. Tenho certeza que todos que cruzaram com Mindlin tiveram esses momentos mágicos, que sempre nos impulsionaram a avançar, no caminho dos livros, inclusive. Ou, como Antônio Cândido mesmo se dizia, estar com José é estar feliz. Inclusive, o Antônio Cândido dizia, fala-se que José é um bibliófilo. Ele não era propriamente um bibliófilo. José era um intelectual que colecionava livros. É diferente. Mesmo ao longo dos anos, sob o meu crivo crítico, que é um veso de formação de historiador, Mindlin passou absolutamente ileso. Claro que tinha uma pontinha, de vez em quando, de vaidade por tudo, pela biblioteca, pelos filhos, pelas amizades de tantas figuras especiais, que ele até tentava disfarçar. Mas, por fim, ele mesmo tripudiava seus possíveis defeitos e falhas humanas, de certa forma, não levando nada a sério o personagem José Mindlin, que, de fato, era o personagem. E assim foi pela vida afora. Logo, nosso convívio não foi mais balizado pelos trabalhos acadêmicos. Quase tudo era pretexto para correr à Princesa Isabel. A descoberta de uma nova marca de chocolate com marzipan, que ele adorava marzipan, um brinde com vinho do Porto, que anualmente eu lhe dava no Natal, porque era difícil presentear o Mindlin. Salvo um número da ilustração brasileira, nunca mais consegui encontrar uma obra para presenteá-lo que já não tivesse. Inclusive, uma ocasião, eu encontrei uma raridade, uma preciosidade no Ornabe, ali na Rua 15. Rua 15, não, é Quintino Bocaiúva. Não, São Bento, eu acho. Que era Sinclair das Ilhas, o livro que, justamente, Marlise Meyer percorreu as bibliotecas do mundo, querendo identificar quem eram os editores originais. Era um best-seller do século XIX, é citado por Machado de Assis nas suas obras, nas mãos dos personagens, é citado por Graciliano Ramos, nas mãos de personagens dele no sertão. Inclusive, Marlise Meyer oferece esse trabalho dela, na busca do Sinclair, quem era, afinal, esse editor e esse autor. Ela oferece a José Mindlin, que tinha oferecido a ela, então, o exemplar da biblioteca. Obra, aliás, que deu início ao trabalho, e determinou o trabalho do Roberto Schwartz sobre as ideias fora do lugar. Não é? E eu encontrei esse livro numa tarde chuvosa, fazendo horário para pegar o metrô. Entrei nesse sebo e, casualmente, no meio de... Eu queria mais umas encadernações portuguesas do primeiro andar e vi uma lombada escrita Sinclair. Aí eu falei, não pode ser. Eram 2 volumes. No outro, das Sinclair das Índias. Aí fiquei emocionadíssima, tirei, folheei, e era mesmo o livro. Até desci, dei graças a Deus que o livreiro proprietário, o seu Luiz, não estava. Quem me atendeu foi o seu funcionário, que, em meio aos outros livros que eu levava, eram todos na faixa de, naquela altura, R$10, ele me cobrou por esses 50, eu ainda perguntei, mas por quê? Ele falou, porque é encadernation portuguesa, em couro, lavrado. Né? Bom, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o doutor José. E ele falou, para perguntar se a edição era da Rolandiana, se era realmente a importante. Ele falou, você está com uma joia nas mãos e eu sei perfeitamente o que você está sentindo. São poucas as pessoas que têm essa sensação que nós temos, da emoção de encontrar uma obra rara e ainda nessas circunstâncias. Aí eu falei, então o livro vai ser seu. Eu faço questão que, assim que eu usá-lo, ele vá fazer, porque ele tinha dado para Marlise Meyer seu exemplar. Ele falou, de forma alguma. Você está começando uma biblioteca, claro que eu não sou bibliófila com propósito de tal, dentro do que se caracteriza um bibliófilo, mas eu começava uma biblioteca especial para os meus interesses. E ele falou, de forma alguma não aceito, e eu tentei levar o livro para ele, ele nunca aceitou. Então, ele, de fato, foi motivo assim para qualquer coisa que acontecesse desse circuito, independente dos livros, eu entrava em contato com ele. Inclusive, a leitura de um novo livro, troca de ideias. Aliás, ele não era nunca best-seller, ele não lia livros que saíam de primeira hora, ele esperava decantar.
E essa sua intermediação acabou aproximando afinidades eletivas, sempre construídas sob seu condão. Ele sabia aproximar as pessoas, uniões que sempre se desdobravam em novos laços intelectuais e afetivos, inclusive com resultados palpáveis, fosse na elaboração de novos livros, na realização de exposições necessárias, no avanço dos vários projetos culturais. A liberalidade das trocas era permanente, sem falar naquelas pelo telefone, no qual ele atendia pessoal e tranquilamente, como se tivesse todo o tempo do mundo para ouvir e dialogar com o interlocutor. Só se precisava ter cuidado com o apoio irrestrito que ele, às vezes, dispensava, quando havia alguma dúvida sobre cair em tentações, dúvida sobre isto ou aquilo. Ele caia nas tentações, precisa arriscar. Ele incentivava, apostava nos riscos. E, muito por conta disso, formou a melhor das brasileiras das Américas. Ligar a qualquer hora para José Mindlin, ser sempre bem atendido, percorrer os diversos roteiros que fazia pela biblioteca, dependendo do interesse do visitante, em geral muito diversificados e inusitados, resultavam sempre encaminhada de aprendizado e emoção. Outro prazer era sentar-se à mesa com José Mindlin e compartilhar da goiabada com queijo, por vezes de boa parte do cacho de bananas, ele adorava bananas, ou dos pratos da Catarina e, mais tarde, da Raquel. Uma vez, eu ofereci um jantar para ele, preparado por mim mesma, e, previamente, consultei suas restrições gastronômicas. Dona Guita já tinha falecido, ele estava em idade bastante avançada, acredito que foi aos 90 e poucos anos, e, para minha surpresa, ele não tinha restrição gastronômica. Chegou, nós tínhamos marcado para 7h30, 8h, mas a conversa se estendeu, ele foi acompanhado pela Cristina, e só sei que nos sentamos à mesa às 10h, tarde, para uma pessoa de uma certa idade. E experimentou todos os pratos, da entrada à sobremesa, elogiou, repetiu, e só se queixou quando eu servi, achando que, da minha parte, era um grande feito, um café da Etiópia. Eu tinha ido longe buscar esse café da Etiópia. Ora, café da Etiópia no Brasil não tem cabimento. Eu preferia que fosse um café brasileiro. Não tem sentido servir café da Etiópia no Brasil. Resmungou com certa discrição, mas resmungou. E se estava sempre pronto para uma celebração, em pequenos grupos, sobretudo, era efetiva a sua pronta solidariedade com amigos, na alegria e na tristeza. Esteve com Guita na minha defesa de doutorado, na segunda fila, do começo ao fim, foram 4 horas, o que me apaziguou em lugar de intimidar, e lembro com muita gratidão de uma tarde difícil de sexta-feira, muito escura, chuvosa e triste, que eu vi sua chegada à Igreja dos Dominicanos, nas Perdizes, por ocasião da missa de 7º dia de falecimento da minha mãe. Eu nem havia comunicado a ninguém, e ele foi me dar um abraço de solidariedade. Seriam muitos os registros do homem público, da sua trajetória cultural, de suas ações, de seus afetos. Nunca registros de caráter encomiástico, pois Mindlin era o oposto disso, em sua atuação despojada de empáfias, sem elucubração no discurso, de gestos serenos e discreta elegância. E, como apreciava textos curtos, já estaria hora de eu colocar neste um ponto final. Ele faria isso. E é o que eu faço agora. Grande, muito grande a sua falta, ainda sentimos um imenso vazio que, felizmente, essa brasiliana nos preenche, não completamente. Eu acredito que, se ele vivo estivesse, estaria na primeira fila aqui, teria sido um dos primeiros a chegar, estaria na primeira fila. E esse espaço que só pulsa com boas recordações. Acima de tudo, muito presente a presença, o caráter do Mindlin, nos seus ex-libris impressos em todos os seus exemplares, Geneferrian Senguité. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, seguindo um pouco a cola do que ele fez quando ele achava que não teria o que falar sobre Mindlin, tamanho conhecimento que já tinha sobre a personalidade, as filhas que estão aqui, então, seriam pessoas para realmente trabalhar a figura do Mindlin em várias dimensões,
mas eu acredito que a minha experiência do primeiro contato e da transformação que ele significou na minha vida e na vida de muitos colegas da área seja uma pequena amostra de uma vida plena, de uma vida inoculada por esse vírus tão saudável que é o cultivo dos livros. Muito obrigada. Muito. Merece. Merece. Muito obrigada mesmo, Ana Luísa, por esse emocionante, belíssimo depoimento, registro da memória do Dr. Mindlin, amigo dos livros e amigo dos homens, né? Muito obrigada mesmo. E agora vou apresentar e vou passar a palavra para o Dr. Agenor Briquet de Lemos, formado em Biblioteconomia pela Biblioteca Nacional, com mestrado no Reino Unido, docente aposentado da Universidade de Brasília, foi diretor do Centro de Documentação do Ministério da Saúde, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, da editora da Universidade de Brasília e também da editora Livraria Briquet de Lemos. Muito obrigada por estar aqui conosco e nos falar do Rubens Borba de Moraes. Muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal da Biblioteca Brasiliana, que me convidou para vir aqui. E eu começo fazendo um modesto, humilde, simples, singelo, qualquer outro adjetivo que coloque as coisas num nível mais baixo de percepção, de um conjunto de mais ou menos 6 cartas que eu tenho do Rubens Borba de Moraes. Ele foi meu companheiro de Universidade de Brasília e meu amigo, e durante um períodozinho de 76, eu acho 78, ele me escreveu algumas cartas, muito pessoais, nada que contribua para os estudos bibliofílicos, mas certamente pode contribuir para os estudos que venham a ser feitos ainda sobre o Rubens Borba de Moraes. Eu prezava muito essas cartas, tirei cópia, guardei comigo. Numa delas, ele, inclusive, agradece a visita que eu, com a minha mulher e meus filhos, fizemos a ele em Bragança, logo depois que ele se mudou. E uma outra revela o grau de percepção crítica na avaliação das outras pessoas, uma vez que ele tomou a liberdade, sem me consultar, de me indicar para diretor da Biblioteca Central da Universidade de Campinas. Isso me assustou muito. Mas como? Eu ser diretor da biblioteca da Unicamp? Então, ele não me conhecia, porque se ele me conhecesse, certamente não teria feito essa indicação. Então, eu quero passar aqui ao Alexandre este conjunto de cartas para ficarem no arquivo do próprio Rubens, onde estavam muito mais bem guardadas. Ok? E aqui há um envelope com um cartão que foi escrito por uma pessoa que eu não consegui identificar, encaminhado a Suelena Pinto Bandeira, que escreveu um livro que eu editei sobre Rubens Borba de Moraes. O cartão é de alguém da Biblioteca Nacional, a assinatura não identifica a pessoa, mas é curioso que ali essa pessoa diz que na Biblioteca Nacional havia restrições, mais ou menos isso, ao Rubens. Interessante. E no envelope também estão ex-libris do Rubens, né, que ficam aqui. Bem, eu sou meio complicado para falar, então eu escrevi aqui um texto e vou tentar ler para vocês. Não é? Falarei, o título é Memória dos Livros e dos Homens, Rubens Borba de Moraes. Esse título praticamente foi fornecido por vocês, e na hora que eu comecei a escrever, eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou falar sobre Rubens Borba de Moraes? Aí, depois de muito pesquisar, peguei o livro, recentemente editado pelo Plínio, das cartas, e vou seguir esse caminho. E segui, o resultado está aqui.
Falarei de lembranças minhas e de lembranças alheias, intermediadas por esta memória que anda meio trôpega. Por exemplo, não consigo lembrar o ano em que, com espanto e alegria, recebi um telefonema de Lisboa, 2006, 2007 ou 2008, eu não sei. Do outro lado da linha, alguém pedia que confirmasse o meu nome. Em seguida, disse-me que fora livreiro de Rubens Borba de Moraes, em Lisboa, e se chamava Antônio Tavares de Carvalho. Explicou, ou estarei eu inventando, que conseguira meu número de telefone no site da nossa editora na internet ou em algum dos livros que publicamos. Na ocasião, nós já havíamos editado o Bibliófilo Aprendiz, uma nova edição do Bibliófilo Aprendiz, em 98, uma nova edição de livros e bibliotecas no Brasil colonial, em 2006, e o livro da sua Helena, que eu já mencionei, O Mestre dos Livros, Rubens Borba de Moraes, em 2007. Não me lembro, com certeza, onde ele disse que encontrou meu número de telefone, mas recordo que foi uma conversa longa, durante a qual não parecia dar grande importância ao custo de uma ligação telefônica internacional. Falei da amizade com o professor Rubens, de como o conheci na Universidade de Brasília, quando ali cheguei em 1968. Falei-lhe do meu trabalho como editor e respondi às perguntas que me fazia, entrecortadas de comentários saudosos e elogios ilimitados ao nosso amigo comum. Um gentleman, um cliente como poucos, jamais pechinchava, e um grande bibliógrafo. Falou-me das cartas trocadas com Rubens e que o professor Ivan Teixeira, seu amigo, disse-lhe que trataria de publicá-las no Brasil, mas fazia tempo que não tinha notícias dele. Cumprida a promessa, localizei o professor Ivan Teixeira, que confirmou que as cartas seriam editadas. Transmiti a informação a Antônio Tavares por e-mail, do qual não tirei cópia na tola ilusão de que não seria apagado da memória do computador. Apagou-se. Lembro ainda que poucos meses depois, ou teriam sido semanas, recebi um segundo telefonema de Antônio, simplesmente para prosear, para jogar a conversa fora. Depois disso, não tive notícias dele. Em janeiro de 2011, enviei-lhe um exemplar da autobiografia de Rubens Borba, Testemunho Ocular, Recordações, que acabara de editar, culminando o trabalho de organização do manuscrito que havia iniciado em 2008. Ajuntei ao livro um bilhete para lhe dizer que, na página 234, Rubens registrara que devia a Antônio a proeza de ele ter conseguido um exemplar do primeiro livro impresso no Brasil, a famosa Relação da Entrada do Bispo. E acrescentava, com vaidade comum a tantos bibliófilos, que aquele exemplar era o único em mãos de particular. O Rubens disse isso, é o único exemplar em mãos de particular. Um mês depois, o pacote em que eu mandei o livro para o Antônio Tavares de Carvalho me foi devolvido pelos Correios, com a informação de que o destinatário mudara de endereço. Logo lhes mandei um e-mail perguntando pelo novo endereço. Tenho dúvidas sobre se ele respondeu ou se de alguma outra forma havia conseguido o livro. Meu computador ainda guarda minha mensagem, mas sem registro da resposta. Em 2014 ou 2015, meu amigo Danilo Matoso Macedo, que pesquisava sobre os livros de arquitetura que teriam circulado no Brasil na época colonial, pediu-me que lhe indicasse algum livreiro em Portugal. Indiquei Antônio Tavares de Carvalho. Danilo foi a Lisboa, no curso de sua pesquisa, e, ao voltar, me contou que a visita fora uma frustração, pois Antônio mostrava sinais de que a memória começava a falhar, dificultando-lhe a comunicação. Só agora, em abril deste ano, voltei a ter notícia do alfarrabista, quando Plínio Martins Filho me enviou um exemplar da impecável edição das cartas de Rubens Borba de Moraes ao livreiro português Antônio Tavares de Carvalho, dedicada a Ivan Teixeira, a quem este livro deve sua existência. Iniciada a leitura, percebi que as cartas continham muitas informações que, no meu entendimento, Rubens Borba de Moraes bem que poderia ter registrado em suas memórias. Como, por exemplo, a própria história dessa amizade com Antônio Tavares, que durou quase um quarto de século. Em Testemunho Ocular, porém,
o livreiro é mencionado uma única vez na página 234, como disse acima. Por quê? Me perguntei. Além dessa indagação, para a qual não teremos resposta jamais, constatei, terminada a leitura do volume, que continuava querendo saber um pouco mais sobre esse Antônio Tavares de Carvalho. O que fiquei sabendo com aqueles telefonemas e com a menção que Rubens fez a ele no prefácio da Bibliografia Brasileira do Período Colonial, abre aspas, ficarei sempre grato ao meu amigo Antônio Tavares de Carvalho pelo interesse que demonstrou por este trabalho e pela ajuda no enriquecimento de minha coleção particular, núcleo desta bibliografia. Fecha aspas. Eu queria saber mais. Aliás, em relação à bibliografia do período colonial, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho final, a última revisão de provas da bibliografia, uma vez que, nessa época, eu já estava em Brasília, e eu me prontifiquei, batendo os olhos assim nas provas finais que ele tinha recebido do IEB, eu disse, professor, tem umas gralhas tipográficas aí, você me permite fazer uma leitura final com muita boa vontade? Ele ficou entusiasmado, e sim, claro, pode fazer, etc. E fiz a leitura, o que não impediu, evidentemente, que saíssem erros de revisão, mas ele, muito gentilmente, colocou um agradecimento a mim, uma espécie de pós-fácil que ele fez. O livro tem uma história muito interessante, porque foi editado graças a um dinheiro que o Chico Buarque deu para ele, a fim de permitir a edição do livro. Mas isso é uma outra história. Então, eu saí a catar informações sobre Antônio Tavares de Carvalho, onde? Na internet, que é a principal fonte que a gente tem hoje, mas, além disso, apelei para os préstimos do livreiro Richard C. Rammer, conhecido de vários de vocês, que era citado por Rubens Borba na carta de 19 de outubro de 1976 como amigo de Antônio. E aqui está o resultado dessa garimpagem que eu andei fazendo. Antônio Amaral Tavares de Carvalho, o nome dele tinha esse Amaral aí, Antônio Amaral Tavares de Carvalho, nasceu em 5 de março de 1932, provavelmente em Lisboa. Era o caçula de 6 irmãos, filhos de Fernando Tavares de Carvalho, que viveu de 1900 a 1970. Seu pai, esse Fernando, era licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, notário, ou seja, um tabelião importante, de reconhecida competência, e que chegou a ser deputado da Assembleia Nacional de 1938 a 1942. Ele publicou vários livros sobre questões notariais. Mário, o filho mais velho, foi gerente do Hotel Palace, no Estoril, de propriedade da família. Fernando, o penúltimo filho, era presidente da Câmara Municipal de Cascais, e outro possuía uma fazenda de cacau na ilha de São Tomé. Guilherme, um dos irmãos, era diretor da petroleira Shell em Portugal. Abre aspas, e diz o Rammer, sua irmã casou-se com um dos condes de Almada. Houve vários condes contemporâneos, então 2 ou 3 pelo menos, não sei qual deles foi. Uma tia morava no Hotel Ritz, e tinha um Rolls Royce como motorista. Faz poucos anos, Antônio, o livreiro, morava sozinho em um apartamento de 25 cômodos na Avenida da Liberdade, uma das mais importantes de Lisboa. Esse apartamento pertencera a seus pais desde princípios do século XX, quando o edifício foi inaugurado. Fecha as aspas da citação do Rammer. O avô do alfarrabista chamava-se Antônio Tavares de Carvalho, viveu de 1866 a 1938 e seguiu também a carreira do notariado, em que alcançou grande reconhecimento, tendo chegado ao cargo de notário real durante o breve reinado de Manuel II, que durou só 2 anos, 1908 e 1910, e que foi o último monarca de Portugal. Esse Antônio Tavares de Carvalho, o avô, desempenhou atividades políticas e, no final da vida, tornou-se administrador do Banco Lisboa e Açores. Bibliófilo reconhecido, formara importante camiliana, amigo pessoal de um dos mais famosos livreiros do mundo, o Maurice Ettinghausen.
A família de sua mulher possuía imóveis na Praia do Estoril, além do Hotel Palace e muitos outros bens. Foi dele que seu neto, quase homônimo, herdou a preciosa biblioteca com a qual começou a carreira de bibliopola de obras raras. Há uma citação interessante que uma revista portuguesa chamada Feira da Lavra, belo título, não é da Lavra, Feira da Ladra, que é um mercado de pulgas, é uma maneira Portugal de se referir a uma feira que vende bugigangas. Então, houve uma revista chamada Feira da Ladra, em que o avô do Antônio Tavares revelou-se orgulhoso possuidor de uma carta de Camilo que faria cócegas a Castilho. Não sei o que quis dizer com isso. Mas, quando, em 27 de março de 1961, Rubens Borba escreveu pela primeira vez para o livreiro, por indicação do amigo Sr. Gropp, recentemente chegado de uma viagem a Portugal, fazia poucos dias que Antônio completara 29 anos. Jovem, mas não tanto, para iniciar carreira no comércio de livros raros, um ramo mais exigente do que as livrarias comuns, por causa do tipo de conhecimento especializado e experiência de que o livreiro precisará para bem atender a uma demanda imprevisível e muito individual. Rubens Borba deve ter notado que Antônio ainda carecia de traquejo em seu ofício, pois, ao receber dele a primeira encomenda, fez-lhe sugestões quanto à embalagem, para que os livros pudessem resistir à brutalidade dos empregados do correio. Rubens Borba era muito crítico dos serviços brasileiros em geral. Ele estava sempre comparando esses serviços com aquilo que ele tinha presenciado na Europa e nos Estados Unidos. Então, os correios brasileiros, realmente, para Rubens, era o que havia de pior em serviços postais no mundo. Decorridos cerca de 3 meses desde a primeira carta, Rubens escreve, dando a entender que Antônio talvez houvesse feito algum comentário sobre os estudos que estava a seguir ou seguiria. Abre aspas, não sei como andam as coisas em Portugal, mas o comércio de livros raros, estou certo, lhe dará mais prazer, mais satisfação e um meio mais seguro de viver do que as chamadas profissões liberais, francamente em decadência neste nosso mundo de hoje. Não conheço um só livreiro antiquário na Europa, na América e no Brasil que não viva fartamente. Exagero, né? São poucos aqui na minha terra que têm cultura, mas os 2 que têm preparo universitário estão riquíssimos. Fecha aspas. Poucos meses depois, voltou ao assunto da profissão que o amigo poderia seguir. Abre aspas. Quando obterá a licenciatura, pretende ainda entrar para a carreira diplomática? Na minha opinião, hoje em dia, quem não tem os defeitos necessários para ganhar dinheiro e tem suas qualidades, não deve pesar mais. É fazer o concurso. Hoje em dia, a carreira, entre aspas, a carreira, né, não é mais a vida mundana e um tanto fútil que era. Trabalha-se muito, mas é um trabalho interessante e vivo, atual. Lida-se com os problemas graves do nosso mundo atormentado. Portugal não paga bem seus diplomatas quando no estrangeiro. É imposto, mas dá para viver decentemente, como tenho visto. O tempo livre pode ser aproveitado em ver e viver. É muito. Poucas carreiras dão essas oportunidades. O Rubens falava com algum conhecimento de causa. Durante cerca de 10 anos, foi funcionário internacional da Organização das Nações Unidas. Seu enteado, Guilherme Weichenck, filho da segunda mulher de Rubens, era diplomata e ocupava o cargo de segundo secretário da Embaixada do Brasil em Londres, quando Rubens escreveu essa carta. Tavares de Carvalho estudava Direito na Universidade de Lisboa no início de 1965, pois pretendia seguir a carreira diplomática. Era seu colega e amigo Tarcísio Trindade, que viria a ser um dos grandes especialistas de obras raras de Portugal e que o empurraria para a atividade de alfarrabista. O jornalista Paulo Moura, que escreveu sobre bibliófilos, diz que foi com Tarcísio Trindade que Tavares de Carvalho aprendeu a arte dos negócios bibliófilos.
Ele se tornou, então, bibliófilo e alfarrabista bem-sucedido, como havia antecipado Rubens Borba. Era um livreiro de luxo, entre aspas, que só trabalhava por contato, entre aspas, e recebia os conhecidos e as pessoas amigas num requintado terceiro andar, labirinto de antiguidades, a sua casa. Contacta mais com o estrangeiro e defende-se alargar de horizontes. A imagem de uma pessoa de fino trato é reforçada pelo relato de Paulo Moura. Abre aspas. Sentado numa das poltronas de veludo azul da sala onde recebe seus clientes by appointment. É uma sala redonda, com várias portas e janelas, uma mesa ao centro e um grande lustre forrado a estantes com livros antigos, encadernados a pele e dourados. Tavares de Carvalho cultiva as relações pessoais com os clientes, a quem frequentemente chama amigos. Conhece-lhes os pontos fortes e fracos, logo o que lhes pode vender, quando e por quanto. Dispensa a internet e os computadores, trabalha numa espécie de círculo de cavalheiros, restrito, embora espalhado pelo mundo, regulado pela confiança e o afeto. O livreiro, que já citei, o Richard Rammer, me disse recentemente que Antônio ainda vive, mas não exerce a profissão. Obras que lhe pertenceram aparecem em leilões, mas continua ainda em seu poder a maior parte de seus melhores livros, ou seja, ele não abre mão de ser um bibliófilo. Por ora, esses traços bastam para compor o perfil básico daquele que foi, ao lado dos irmãos Geirhan, da Livraria Cosmos, e de vários outros livreiros no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, um dos principais descobridores e fornecedores de preciosidades a Rubens Borba, e que precisarão ser mais bem estudados para que se comece a montar a teia ou rede de relações que constituem o mundo da bibliofilia. As cartas de Rubens Borba e os depoimentos dos alfarrabistas evidenciam o fato de que a bibliofilia não se esgota no ato de colecionar, no colecionismo como prática individual e isolada. O bibliófilo, independentemente de seu objetivo ou de suas justificativas psicológicas, está associado com os livreiros, que, com frequência, e a depender da personalidade do colecionador, desempenham a função de levar até ele as novidades recebidas e também sair à caça daquilo que por ele é demandado. Há vários personagens interessantes dessas cartas de Rubens Borba. Logo na primeira linha da primeira carta, de 27 de março de 1961, surge o, aspas, amigo Gropp, fecha aspas. Quem era ele? À medida que a leitura fluía, sua presença tornava-se mais frequente, e se em sua autobiografia Antônio Tavares for citado uma vez, o amigo Gropp não é citado uma única vez na autobiografia que Rubens Borba escreveu. Depois de procurar em jornais e na internet, consegui chegar até Beatriz Gropp, aqui presente, que me confirmou e repassou informações sobre seu pai. Aquele amigo da primeira linha da primeira carta, que apresentou o livreiro a Rubens Borba, era o bibliófilo, também especialista em brasiliana, Leopold Hermann William Gropp, que viveu de 1914 a 1989 e que era conhecido como William Gropp. Nasceu na Alemanha, na cidade de Hildesheim, e chegou ao Brasil em 1937, o ano em que eu nasci, diga-se de passagem, onde se dedicou à importação de máquinas e ferragens e ao mercado imobiliário. Sua coleção, tida como das melhores, ficava na fazenda Sete Colinas de sua propriedade em Atibaia, aqui em São Paulo. No exemplar da bibliografia brasiliana, que parecia servir-lhe como a melhor lista de desiderata, ele marcava os títulos que já possuía, com as palavras tenho ou temos. No final de 2001, quando a família decidiu vendê-la, a biblioteca contava com cerca de 1.300 volumes. Cerca de 1.300 volumes. Uma pequena nota na coluna social da Folha de São Paulo, de 15 de abril de 1971, informava que a biblioteca de William Gropp era a brasiliana mais completa que existe por aí, entre aspas, e estava à venda porque os filhos não tinham interesse nisso.
Este é mais um de nossos bibliófilos a merecer estudos que o situem no mapa dos colecionadores brasileiros de livros raros. Antônio Tavares de Carvalho, Stefan e Walter Geierhahn, Olinto de Moura, Américo Marques, Alfonso Cassuto, Maurice Ettinghauser, Bernard Corch e tantos outros livreiros, fornecedores ocasionais ou assíduos, eram os nós de uma rede que se ramificava por várias partes, identificando e fornecendo os objetos de desejo a Rubens Borba. A essa rede somavam-se alguns companheiros de colecionismo com os quais trocou, comprou ou revendeu livros. Pelo que escreveu, fez isso poucas vezes, mas aparentemente sem o ânimo e excitação que mostrava em seu papel de comprador. Nesse círculo em que ocorria o retorno dos livros raros ao circuito das atividades econômicas, como diria o Christophe Pomian, a única pessoa com quem Rubens Borba mostrava-se contente ao transacionar seus livros era José Bindley. Veja-se, por exemplo oposto, o caso ocorrido com o livreiro Olinto de Moura, que ele relata de forma mais completa em suas memórias e parcialmente na carta que escreveu em 20 de fevereiro de 1968. Outro personagem esquecido na cartografia da bibliofilia brasileira é o de Jacques Renoux. No livro aparece Renoux escrito com LT finais. Na realidade, não tem a letra L, é Renoux com T. Quem era essa figura? Jacques-Charles-Henri Renoux nasceu em 1903, na França, e formou-se e morreu em 1972. Formou-se pela École Polytechnique da Universidade de Paris em 1923. Há registro de sua chegada ao Rio de Janeiro em 1946, numa ficha do Serviço de Polícia Portuária, encontrada num desses sites de genealogia na internet. Ou seja, ele chega ao Brasil, ao Rio, então, terminada a guerra. O jornal Correio da Manhã, em 30 e 31 de julho de 1949, noticiou, do mesmo modo que vários outros jornais, me pareceu que era um press release do governo, a histórica assinatura na véspera do contrato entre o Conselho Nacional de Petróleo, uma empresa norte-americana, e o consórcio francês Compagnie de Fives-Lille, Schneider e Compagnie, ou Schneider e Companhia, para a construção da refinaria que viria a ser a refinaria de Cubatão, inaugurada em 1955. Esse consórcio francês foi representado nesse ato por René Jean Renoux, Paul-Émile Renoux e Jacques-Charles Renoux. Este último, o nosso Jacques Renoux, ficou pelo Brasil, onde foi sócio de empresa especializada em sondagens e perfuração de solos, empresa muito importante. O último registro que encontrei de sua presença foi no edital convocatório de reunião dos sócios da empresa fabricante de tintas tipográficas Lorillet S.A., da qual era diretor. Esse número me chamou a atenção porque as latas de tinta Lorillet, eu era menino, na tipografia do meu pai, eu via aquelas latas de tinta e o nome sempre me chamou a atenção, que nome estranho, L-O-R-E-L-E-U-X S.A. Mal eu sabia que um dia eu viria me reencontrar com as tintas Lorillet por intermédio do senhor Jacques Renoux. Então, na carta de 23 de setembro de 1963, o Rubens Borba, talvez respondendo a uma pergunta de Antônio Tavares, diz que a biblioteca de Renoux era de primeira ordem, que não o via há muitos anos, mas, quando ele chegou da França, logo depois da guerra, já tinha coisas ótimas e depois adquiriu livros raríssimos. Rubens morou no Rio de Janeiro de 1944 a 1947, quando foi diretor da Biblioteca Nacional. Então, esse Renoux já frequentava, provavelmente, os círculos de bibliófilos e livreiros do Rio de Janeiro, e é provável que ali tenham se conhecido. Uma informação interessante a dar é que essas duas empresas citadas, a Compagnie de Fives-Lille e Schneider e Compagnie,
eram simplesmente duas das maiores empresas siderúrgicas e metalúrgicas da França, da Europa, não é? Desde o século XIX. A Schneider Companhia evoluiu, existe até hoje, mudou de nome, etc. É um grande grupo. A Schneider Companhia ficou famosa pela produção de armas desde o século XIX, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, e quando chega a Segunda Guerra, evidentemente, vem a ocupação da França pelos alemães, e essas fábricas trabalham para os alemães. Há um livro cuja tradução a gente publicou recentemente em formato digital na internet, do Poetlé, o Tratado da Documentação, em que o Poetlé, em algumas páginas, algumas passagens lá, faz críticas violentíssimas a esses grupos, a esse grupo particularmente, o Schneider, ele usa um outro nome, pelo abuso do poder econômico e pelo expansionismo que eles tinham, inclusive na área da imprensa. Eles dominavam a imprensa. Então, o Poetlé dá até a entender de que muitos conflitos eram estimulados por meio de jornais pertencentes a esses grupos fabricantes de armas, a fim de aumentar a venda de armas. Terminada a Segunda Guerra, em 1946, eles estão atuando, inclusive vêm atuar no Brasil, e eles mudam a sua linha de produção. Eles se orientam mais para a produção de maquinaria pesada, de bens de produção, de equipamentos diversos. Inclusive, chegam a abrir, em Taubaté, uma empresa chamada Mecânica Pesada, não sei se ainda existe. Ocupam espaço em vários países do terceiro mundo, inclusive no Brasil. Então, há uma história aí interessante a ser investigada sobre até onde ia a riqueza do senhor Renault. Em carta de 25 de janeiro de 65, o Rubens Borba relata a visita na companhia de Mindlin à biblioteca do engenheiro francês. Segundo consta no ato da constituição de sua empresa, ele residia onde? Na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. A Rua Visconde de Pirajá sempre foi uma rua elegante do Rio de Janeiro. Nesse tempo, provavelmente ainda com residências antigas de bom tamanho, que foram depois postas abaixo para a construção de edifícios. Eu tenho lá em casa um número até da casa onde ele morava. Fiquei curioso para saber o que existe no lugar. O Rubens fala, maravilhado e em estado de êxtase, daqueles 1000 livros inacháveis, entre aspas. Saiu da casa de Renault com vontade de vender sua própria biblioteca e desistir de colecionar. Resume sua admiração dizendo que era a melhor coleção do Brasil e que dificilmente haveria outra igual no estrangeiro. Em 1967, a carta de 4 de dezembro, depois de nova visita, não se cansa de elogiar. Tem uma primeira edição do Antonio, As Décadas de João de Barros, como se tivessem saído do prelo ontem, e arremata, Monsieur Renault est un as, o senhor Renault é um ás. Em junho de 1976, Rubens informava Antônio Tavares que José Mindlin iria a Paris para o leilão dos livros. No livro do Mindlin, Uma Vida entre Livros, né, ele comete um lapso, ele fala que tinha sido em 1977 o leilão, não, foi em 76. Em junho de 76, Rubens informava a Antônio Tavares que José Mindlin iria a Paris para o leilão dos livros que foram do Dr. Renault e que estão leiloando como sendo da coleção de um colecionador com nome português. É uma coleção sensacional, fecha aspas. Rubens diz que vira rapidamente o catálogo desse leilão na livraria Cosmos. Eu consegui comprar o catálogo desse leilão, mas, infelizmente, não recebi em tempo de trazer para mostrar para vocês. Eu sei que ele já saiu, o livreiro já despachou de Portugal, mas não recebi ainda. Eu queria trazer esse troféu aqui para mostrar, olha, o catálogo e tal. O Mindlin estava certo. Ele tinha visto o catálogo na livraria Cosmos. Segundo Mindlin, essa biblioteca saíra do Rio de Janeiro clandestinamente. Mindlin estava certo, pois desde julho de 1968 vigora
a Lei 5.471, que proíbe, abre aspas, sob qualquer forma, a exportação de bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil, editadas nos séculos XVI a XIX, fecha aspas. A não ser que Renoux tivesse exportado seus livros antes de 1968. Ele morreu em junho de 1972, na França, cerca de 7 meses depois da última aparição de seu nome em jornal brasileiro. O leiloeiro que fez o leilão desses livros do Renoux era o célebre Pierre Berrès, uma das glórias do comércio de obras raras da França. Em seu obituário, publicado pelo Sindicato Nacional da Livraria Antiga e Moderna, essa história, como exemplo da competência comercial do finado, é contada assim, abre aspas. O grande leilão de livros relativos ao Brasil, em 24 de junho de 1976, em Paris, anunciado com o misterioso nome de Coleção Ferreira das Neves, entre aspas, mas que se tratava de um conjunto formado para a ocasião, que provinha somente em parte da coleção Jacques Renoux, da qual, no entanto, fora retirada talvez a peça mais preciosa, que era o raríssimo Cultura e Opulência do Brasil, de Antonil, publicado em Lisboa, em 1711. Em mensagem de 16 de outubro agora, de 2018, a mensagem que o Ramber me enviou, provocado por mim, ele contou a seguinte história. Ele diz, olha, eu estive nesse leilão, participei do leilão organizado por Monsieur Berrès em junho de 1976. Somente alguns livros do leilão haviam pertencido à coleção Renoux, sobre quais seriam, posso apenas conjecturar. Talvez haja existido um Ferreira das Neves, entre aspas, mas, se fosse verdade, seriam poucos que provinham dessa coleção. Um dos mistérios do leilão, continua o Bremer, foi a ausência de um livro que Renoux possuíra, segundo José Mindley e Walter Geierhahn. Os dois faziam parte de um grupo, os dois, o Mindley e o Walter Geierhahn, faziam parte de um grupo de 10 ou 12 pessoas com quem almocei no intervalo entre as sessões da manhã e da tarde. Esse livro era a primeira edição do Antonil. Durante o almoço, conversou-se sobre isso num misto de tristeza e curiosidade, pelo fato de o livro não ter sido posto à venda. Passados 26 anos do leilão, comprei, diz o Ramber, em 14 de novembro de 2002, um exemplar no Sotheby's, em Londres, que parecia ter vindo de Paris, consignado por Berrès. Ponto. Ontem de manhã eu recebi uma mensagem da Ana Virgínia, da Biblioteca Nacional, todos conhecem, respondendo a uma consulta que eu tinha feito a ela a respeito de Renoux, se ela tinha informações sobre Renoux. E ela contou algumas coisas e me mandou o link do boletim noticiário, newsletter, da John Carter Brown University, de novembro de 2002, final de novembro de 2002, onde aparece a notinha dizendo: a Biblioteca John Carter Brown acabou de adquirir no leilão em Paris, etc., o livro tal, o Antonil, não é? E aí eu juntei as pontas. O próprio livreiro disse: eu comprei em 14 de novembro. Só que, na mesma data, John Carter Brown disse: eu comprei o livro. Então, o Robert não me disse que ele estava fazendo a compra para John Carter Brown. Então, ele já tinha, digamos assim, a encomenda do John Carter Brown. E deve ter sido, portanto, um excelente negócio, não é? Bom para ele, bom para John Carter Brown, bom para o Antonil, não é? Bom para todo mundo. Que fim levaram aqueles 1000 livros inacháveis? Aquela que era a melhor coleção do Brasil. Até hoje encontram-se em catálogos de livreiros da Europa obras anunciadas como tendo pertencido à biblioteca do célèbre bibliophile franco-brésilien. Por exemplo, para dar água na boca, vejam vocês a encadernação do exemplar da tiragem limitada a 10 exemplares da Scène de la vie de campagne, Les Paysans, do Balzac,
que o Renaud tinha. Tem na internet, vocês acham fácil lá. E para que vocês possam brincar com a construção de uma imagem dessa figura que foi o Renaud, vejam o retrato do bibliófilo no Ex Libris, que foi desenhado para ele por Tancred Sinave, no exemplar do livro Descends sur les danses d'Isadora Duncan, ou Isadora Duncan, de André de Noailles de Segonzac. É interessante, isso eu acho meramente anedótico, mas a bibliofilia se constrói com casos, com anedotas, com historinhas ou causos. É muito difícil você conseguir ter uma ideia da bibliofilia brasileira se não for penetrando, pesquisando, buscando exatamente essas histórias que revelam não só as pessoas, mas também as relações entre essas pessoas e o patrimônio que essas pessoas formaram. Então, eu recomendo, por exemplo, que vocês vejam esse Ex Libris do Renaud. Em primeiro lugar, o Ex Libris é o retrato dele. Não tem nem o nome dele, ou a biblioteca tal. É o retrato feito em crayon, muito bem feito. O camarada era um artista consumado, teve grande voga na França até morrer. Ele morre em 1936. Não é? Depois entrou em declínio e parece que dos anos 80 para cá, o pessoal voltou a estudar esse artista que se chamava Tancred Sinave. Era um grande retratista. Mas o curioso é que ele morre em 1936, o artista. Então, o Renaud nasce em 1903. Então, imaginemos que tenha sido o último trabalho do artista. O Renaud estaria com 33 anos. A imagem que aparece no retrato é de um senhor, já adentrado nos seus 50 anos. A minha hipótese, eu sou muito criador de hipóteses fantasiosas, é de que a vida desse Renaud não deve ter sido muito fácil. Ele viveu os anos da guerra, não se sabe até onde foi o grau de colaboração dele com as tropas de ocupação, vem para o Brasil em 46. O que esse cara sofreu? Com 33 anos, ele estava um senhor, já com papada aqui, um chapéu meio colocado de lado, encobrindo um início de calvície, assim como a minha. Não é? O início é de calvície, né, que vocês estão vendo aqui. E um detalhe elegante, com um cigarro no lábio, como era moda no cinema de Hollywood na época. Os artistas de Hollywood sempre tiravam fotografias segurando cigarro, fumando. Então, ele está fumando seu cigarro. Um pochette de costume, como dizem os franceses, para designar o lencinho no bolso aqui, todo assim, nada discreto. Então, uma figura, um figuraço, como se diz. Não é? Deve ter sido realmente uma pessoa com um papo muito interessante para Rubens Borba e Mindlin. Eles deviam ter muitas histórias para contar, principalmente no caso do Rubens, que tinha morado em Genebra, que eu fico imaginando o Rubens vendo na estante esse livro do de Noailles de Segonzac, com desenhos da Isadora Duncan. Rubens, na sua autobiografia, dá a entender de forma assim muito pouco discreta que teria passado uma noite extremamente agradável em Genebra com Isadora Duncan. Então, fico imaginando, olha aí, os dois fazendo fofoca, o Rubens dizendo, olha, é ela, está vendo e tal. Coisas de mente desocupada. Na página 301 do volume de suas cartas, antes de continuar, eu quero ler uma nota de rodapé que eu fiz aqui. Em 26 de maio de 1931, por procuração, 1931, 15 anos antes de Renaud chegar ao Brasil, em 26 de maio de 1931, por procuração, Jacques Renaud casou-se no Rio de Janeiro com Alva Lobão Leone, que viveu de 1905 a 1985. Alva era filha do advogado e político Arlindo Batista Leone, que viveu em 1869 e 1936. Ela se casa com ele por procuração e 2 semanas depois do casamento viaja para a França. Em setembro de 1936, eles ainda residiam em Paris. Eu imagino que
Aí vem também uma outra hipótese a estudar na construção desse romance que eu estou imaginando, né? Essa senhora se casa por procuração com ele. Onde foi que eles se conheceram? Uma vez que ele não esteve antes no Brasil, tudo leva a crer. Provavelmente ela esteve lá, houve aquela paixão avassaladora, não é? E aí, evidentemente, ela colocou a exigência junto ao pai de casar com ele. Ela tinha mais ou menos 26 anos, ele tinha 28, não eram crianças, etc. O fato é que ele só volta a aparecer em 46 com ela. Tinham 5 filhinhos, 5 meninas, aparece até a fotografia dela nos jornais e tudo mais. Então, em setembro de 36, eles ainda residiam em Paris. Mas o mais curioso, que não tem nada a ver com bibliofilia, pelo menos de forma direta, é a figura do sogro. Esse Arlindo Leone, sogro de Jacques Renaud, foi o juiz de direito que, na cidade de Juazeiro, na Bahia, em outubro de 1896, deu início à repressão contra o Antônio Conselheiro, começando assim o que viria a se chamar depois a Guerra de Canudos. Por razões, ele fez isso, o juiz, por razões muito insignificantes para sucessos tão graves. São as palavras do Euclides da Cunha nos Sertões. O governador da Bahia era o Luiz Viana, e o filho do governador da Bahia, que foi um grande bibliófilo, Luiz Viana Filho, a biblioteca dele foi comprada até pelo Senado Federal. O Luiz Viana Filho diz que Canudos foi o fruto do pavor do Arlindo Leone, que durante toda a vida se fez notado pelo medo excessivo de várias coisas, inclusive do mar. Tanto que meu pai, o velho Luiz Viana, para puni-lo por causa de Canudos, o transferiu para uma comarca do sul do estado, apenas acessível pelo mar, o que fez que ele deixasse a magistratura. Bobagem. Mas quanto se pagou caro pelo erro inicial? Se ele tinha medo do mar, ele superou muito bem, porque vai morar no Rio de Janeiro, não é? E ali é político durante muitos anos, e morre bem, rico, não? Era uma pessoa de posse, e a filha também devia ser um bom partido, né? Muito interessante. Não tem nada a ver com bibliofilia, mas se você começar a especular, Arlindo Leone é contemporâneo de Homero Pires, que também era bibliófilo, que tinha uma excelente ruína, bibliófilo, cuja biblioteca foi comprada pela Universidade de Brasília, no começo da formação da Biblioteca Central da UNB. Ele era contemporâneo, se não da mesma geração, mas perto também da geração de Aliomar Balieiro, que era bibliófilo, que também tinha uma ruína, etc. Então, é muito interessante você começar a investigar essas relações de família e relações pessoais. Na página 301 do volume de suas cartas, o Rubens fala da enorme livraria, uns 10.000 volumes, do príncipe russo Dolgoruk Romanov. Era um amontoado de obras modernas disparatadas, mas ele ali garimpou e encontrou alguns títulos que remeteu para Antônio Tavares. Havia muitas obras portuguesas de genealogia. O pobre príncipe, entre aspas, é mencionado ainda 2 vezes, mas nada que chegue a esclarecer quem teria sido essa figura de um suposto nobre emigrado russo tocado pela Revolução de Outubro para o Brasil. Nobre autêntico ou impostor? Existem registros de jornais que indicam a presença de pessoas com o sobrenome Dolgoruk ou Romanov no estado de São Paulo, mas em nenhum caso foi encontrada uma ligação desses nomes com aqueles 15.000 livros. Outro exemplo de como é difícil evitar a diáspora no sentido não étnico do termo, ou não bíblico do termo, das coleções. Estes casos isolados, pensados nas cartas ao livreiro e na autobiografia de Rubens Borba, acrescidos de detalhes colhidos em poucas fontes, levam-nos a sugerir que se façam mais pesquisas de natureza histórica, sociológica e bibliológica sobre o mundo brasileiro da bibliofilia. A tese do Otto Reifschneider, aqui presente, de 2011,
representou um grande avanço no sentido de mapear a prática da bibliofilia no Brasil e levantar dados biográficos sobre colecionadores e livreiros. Pode ser considerado como o primeiro grande esforço, um marco, para se fazer uma cartografia do colecionismo de livros, sem omitir um personagem-chave dessa rede, que são os livreiros. Uma consideração final. A bibliofilia atravessa uma fase em que, graças à digitalização, ela supera a preocupação exclusiva com o entesouramento do livro como objeto precioso e promove o amplo acesso ao conteúdo desses objetos, ampliando seu valor de uso sem afetar o seu valor de troca. Nada impede que existam pessoas que, por motivos insondáveis, continuem a tratar os livros raros de sua coleção como objetos intocáveis. Mas, para a maioria dos interessados, o que importa mesmo é o conteúdo desses objetos e suas histórias de vida. Histórias como as que são narradas nas boas bibliografias, ou seja, a história da vida do objeto. E as boas bibliografias, como a do Rubens Borba, por exemplo, contam essa história de vida dos objetos. Maria Bonomi, uma de nossas mais importantes e admiráveis artistas, referindo-se recentemente às formas de apoio às artes, disse algo que esperamos que um dia possa também ser aplicado ao campo da bibliofilia. Ela disse que, abre aspas, muitos políticos e empresários se interessaram pela arte no sentido coletivo, não por sua coleção particular. E nós temos aqui nesta biblioteca um exemplo de colecionadores que se preocuparam principalmente com o sentido coletivo dessas coleções. Por isso, e ao falar da era digital, proponho que busquemos uma explicação dada por autor famoso sobre qual deva ser a principal utilidade de uma coleção formada com muitos esforços e despesas. Para ele, quem forma sua coleção particular para uso exclusivo estará condenando as luzes e as ideias nela contidas ao silêncio perpétuo e à solidão. E por esse motivo, continua a citação, é que vos digo que seria vão todo esforço de alguém para levar a cabo qualquer das sugestões mencionadas ou fazer alguma despesa elevada com livros, se esse alguém não pretendesse destiná-los e consagrá-los ao uso do público, e jamais negá-los ao mais humilde dos homens que deles vier a precisar. Fecha aspas. Assim falou Gabriel Naudet há quase 4 séculos, em 1627. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Briquet, por essa, justamente, cartografia da bibliofilia brasileira, que eu diria é preciosa, porque traz a história dessa rede de relações entre bibliófilos e livreiros, né? Mostrando uma coisa que o senhor disse, a bibliofilia não é apenas uma prática individual, né? Mas envolve justamente relações, é um mundo fascinante e intrigante, né? Se eu posso trazer rapidissimamente o depoimento meu, né, que juntamente com a visita, né, a frequência na biblioteca do Dr. Mindlin, a bibliografia brasileira do Rubens Borba de Moraes, para mim foi o início de toda a minha história de pesquisa. Eu trabalho com a história da psicologia no Brasil. Quando comecei no mestrado, o meu orientador me falou, não vai achar nada, né? E aí eu achei, mas achei através dessa bibliografia. Ela foi, para mim, fundamental, né? Então, voltando a esse último tema que o senhor falava, a importância, de alguma forma, também da relação dos bibliófilos com o mundo da universidade é muito importante, porque isso possibilita as nossas pesquisas. Agora estou falando do lado da universidade. Sem esse trabalho todo, sem essa rede, sem essa cartografia, teria sido impossível para mim, né? Então, obrigada, né? Obrigada. E nós temos ainda mais um pequeno evento da nossa manhã, que é o vídeo que nós vamos apresentar aqui, da Cristina, né, Antunes. Então, nós vamos sair daqui para poder projetar esse vídeo. É assim, né, Plínio?
Desculpa, uma pequena mudança de programa. Parece que o vídeo não vai ocorrer agora, né? Então, na verdade, como nós temos alguns minutos, né, de tempo para ainda um pequeno diálogo, e temos aqui os dois palestrantes, eu vou de novo perguntar, né, aqui abrir um pouquinho o diálogo com eles, né, e aproveitar ainda de 10 minutinhos, né, 10, 15 minutinhos para o diálogo, né? Então, se tiver alguém que quer comentar, que quer fazer uma colocação. Oi? O Briquet está aqui. Professor Briquet, tem aqui uma pergunta. Nós vamos abrir um pouquinho uma roda de conversa. Você teve contato com um bibliófilo inglês, mas que cuidava de negócios brasileiros aqui, Henry Lynch, do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, era responsável pela cultura inglesa, e a brasiliana dele, que eu tenho o catálogo, inclusive, estava toda na cultura inglesa, mas como ela foi vendida há pouco tempo, essa brasiliana também se foi, e havia coisas preciosas. Como você trouxe uma série de nomes, eu acho difícil quem tenha lembrado do Henry Lynch como bibliófilo. Você chegou a ouvir? Não. Não? Então, eu vou mandar não digo catálogo, mas eu vou dar um jeito de mandar o conteúdo dele. A única coisa que eu conheço relacionada com a cultura inglesa é um catálogo de obras de arte que eles tinham, uma espécie de brasiliana. Era exatamente dele, inclusive com muito France Post, que depois foi comprado pelo Brenan. Né? Exato. Mas ele tinha a brasiliana de livros também. Algumas questões, perguntas, observações. Meu nome é Beatrice Gropp, foi mencionada essa biblioteca. Os pais acabaram comprando uma fazenda por conta do bom clima de Atibaia para a biblioteca, e o destino foi lamentável, e eu não sei se eu posso nominar, mas, enfim, a biblioteca acabou voltando para Paris, de onde, desde nós pequenos, com a família toda, enfim, em Lisboa, voltou para Paris, Geneve, enfim, e de uma forma não correta. Eu acho muito interessante que que nós retomemos essa história, porque foram preciosidades de fato. E a história deles é muito semelhante, eram amigos de Gita e José Mindlin, porque é raro que o casal tenha os mesmos interesses. E meu pai e a mãe eram bem essa combinação, né? Ela falava várias línguas, conhecia, enfim, uma cabeça brilhante, e ele tinha um lado mais comercial, então era o equilíbrio completo, mas a paixão dos dois muito forte. Eles eram apaixonados entre si e pelo Brasil e pelo que eles conseguiram, ao longo da vida, encontrar com primeiras edições sobre o Brasil. Então, eu queria só aportar esse pequeno relato nesse momento, agradecendo. Obrigada. Muito obrigada mesmo, né? Bom, se tem mais comentários? Se não tiver mais comentários, eu gostaria de... Cristina, quer falar alguma coisa? Não? Quero falar algo? Não? Então, eu vou encerrar agora essa primeira parte, né, para depois nos reencontrar hoje de tarde, né, nós continuaremos até amanhã, com um pequeno trecho, de novo, do Dr. Mindlin, que acho que é um comentário também a essas colocações, a essa importância também do compartilhamento, da compartilha, né, de toda essa experiência com a realidade, né, social, a realidade do país. Então, ele disse assim: em relação aos livros, não tenho o fetiche da propriedade. Sinto-me mais como um depositário do que um proprietário, usufruindo, é verdade, o prazer que eles proporcionam,
mas visando preservar uma herança do passado e conservar o que se faz de bom agora, com o propósito de transmitir tudo isso para o futuro. No mundo em que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de viver. Então, muito obrigada ainda a todos pela presença, pelos depoimentos e até mais tarde.